tenta que a participação social não seja uma exceção, seja uma regra, né? E com o processo de escutativa, gestão compartilhada, construir com vários atores as políticas, é necessário se fazer em pé de igualdade, não apenas com palavra de ordem, né? E nesse processo, ao longo desses últimos 2 anos e meio, né, conseguimos, eu sempre falo que pegamos 23, que 23 foi o terreno destruído, né, o terreno cheio de escombros, entulhos, coisas de destruição, mas de 24 para cá a gente conseguiu, né, tá conseguindo aos poucos tentar internalizar uma perspectiva de uma instituição pública federal, né, responsável pelo campo de museus no Brasil, a colocar que a lógica da construção participativa é uma coisa possível, né? E o 8º Fórum Nacional de Museus é uma ação paradigmática, que foi a primeira vez que a instituição construiu a sua programação em um grupo de trabalho composto majoritariamente para a sociedade. É claro que nem todo mundo ficou feliz, porque um grupo de trabalho a gente precisava fazer uma concertação para sair em alguma estrutura, mas foi uma disposição de colocar toda essa discussão programática não apenas em Brasília, no IBRAM, porque não enxergamos, e aqui eu falo com o boné não apenas de gestão, mas com o boné de servidor da casa, enxergamos que não tem como fazer essas discussões com a sociedade. Então, nessa perspectiva, né, o 8º Fórum Nacional, ele veio junto com um programa que criamos em 24, que foi, e existe ainda, que está na fase 2, que é o programa Reconexões, que conseguimos aprovar no 8º Fórum Nacional de Museus o novo Plano Nacional Setorial. E foi um Plano Nacional Setorial de Museus amplamente discutido, né? Inclusive a Brenk fez Reconexões também, então foram mais de 27 encontros, foram mais de 700 contribuições para dar uma robustez no documento que precisa ter uma capilaridade não apenas focada naquele eixo sudeste e sul, né? Que ele compreenda todos os Brasis. Então o documento ele conseguiu ter essa robustez e agora, né, precisa ser pensado a etapa 2, né? Então por isso que o programa Reconexões agora tem outra fase, a fase de discutir alguns marcos conceituais normativos, né, tanto do próprio Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus, que queremos ampliar, queremos ouvir o campo, para a gente fazer uma ampliação e garantir cada vez mais a sociedade presente, assim como fizemos com a ampliação do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico, porque reforço, e sempre vou ficar repetindo, a ampliação e a participação social nos fóruns que o IBRAM coordena, toca e fomenta, ele precisa ser cada vez mais estabelecidos e enraizados, né? E, ao mesmo tempo, nesses últimos 2 anos e meio, a gente conseguiu internamente, a gente tenta fazer uma coisa dentro e fora, né? Porque internamente era necessário uma reestruturação da estrutura do IBRAM, visando dar uma dinâmica e tirar alguns entraves que ao longo do tempo a casa enxergava e nunca teve vontade política e disposição para enfrentar e tentar organizar. Então a gente conseguiu, aos 48 do segundo tempo do ano passado, que foi uma discussão de estruturação entre os dias, a gente conseguiu, passou mais ou menos quase 2 anos em grupo de trabalho interno, então foi uma discussão interna muito forte. Mas a etapa da aprovação, né, a Casa Civil informou o IBRAM no dia 21 de dezembro, que no dia 23 de dezembro sairia a publicação, então tínhamos até o dia 30 de dezembro para fazer todo o processo de apostilhamento, detalhamento. Então tínhamos equipe de férias, de recesso, então foi toda uma concertação interna, e aqui eu não falo na lógica do heroísmo, mas sim da compreensão que foi uma discussão que a Casa fez, foram 1 ano e foram mais de 14, 17 meses de discussão, com grupo de trabalho, discussões, enfim. Então a casa entendeu que não tinha como perder essa oportunidade, então conseguimos, aos 48 do segundo tempo, garantir a atual nova estrutura do IBRAM, que tem inclusive uma área específica chamada uma coordenação de participação social, justamente para colocar isso de uma forma estrutural e não apenas pontual, que hoje tem, mas amanhã não. E tanto conseguimos estruturar com uma área de diversidade, dar uma robustez aos museus menores não de importância, mas de estrutura, que antes tinha
não eram equiparados com os museus maiores, então a gente conseguiu fazer isso com toda a limitação que vocês bem sabem em relação ao orçamento, à questão congressual, mas conseguimos avançar. E nessa perspectiva, considerando agora o Reconexões Parte 2, né, porque não adianta também, né, aprovamos o Plano Nacional Setorial de Museus, mas como é que vamos fazer agora? Então é importante, como no fórum, que, tirando o último, passamos quase 7 anos sem ter o fórum, então é importante que o campo garanta uma discussão e tenha um fórum de uma lógica normatizada. Ele vai ser de quanto em quanto tempo? Né? Precisa ter uma coisa que perpasse vontade de gestão. Precisa ter uma estrutura discutida, capilarizada, que garanta, olha, o fórum acontece há X anos, então ele está lá com portaria específica. Então isso é importante para não ficar muito a depender da gestão, a depender, então é importante que isso seja cada vez mais estruturado. E ao mesmo tempo, nesse tripé de discussão no atual Reconexões, é a reestruturação do Comitê Gestor do SBM. Então é importante essa ampliação da sociedade na participação, porque, reforço, não tem como fazer política pública focada em Brasília e sem rodar. E isso a atual gestão vem fazendo desde 23, indo a locais que nunca antes o IBRAM esteve presente, justamente porque é importante não apenas fazer portaria e fazer decreto, é fácil de Brasília, mas não é o pertencimento e a discussão. Então é importante ir a cada canto do país, ouvir, construir, ou então dizer. E isso, eu acho que existem pessoas aqui que sabem que na conjuntura desta gestão ouvimos todos e não tem dificuldade para receber, agendar reunião, conversar, dizer não conseguimos, vamos fazer juntos, porque isso é importante ter essa clareza e transparência política de disposição de colocar que existe uma limitação operacional, né, porque hoje o IBRAM, né, opera com um quadro de força de mais ou menos 45% da força de trabalho, é um quadro reduzido, né, e ao mesmo tempo a demanda aumenta. Então é um esforço que não vai ser resolvido agora no novo concurso, serão poucas vagas, mas é um esforço que é necessário cada vez mais dizer que não tem como tocar as políticas públicas de museus apenas com o IBRAM sozinho. Então isso é importante não apenas por vontade política, mas é importante na existência do Instituto, da autarquia, que em 2018 todo o campo se uniu para defender essa existência, porque teve uma medida provisória que visava acabar com o Instituto, mas é importante que todos os setores do campo museal defendam e estejam juntos para fortalecer esse processo. Então, nesse recorte desses últimos 2 anos e meio, e pensando no horizonte, a lógica da gestão participativa e gestão compartilhada e nessa ampliação desse arcabouço de participação social, das discussões e das ações do IBRAM, ele é importante, e a Brenk, como uma parceira nossa histórica, sempre presente em todos os momentos, é importante que a gente consiga pensar e estar sempre junto, inclusive nas dificuldades, né? Porque nem sempre a Terezinha aqui é um exemplo disso, sabe que às vezes, olha, isso aqui conseguimos. Não conseguimos. Estamos vendo o Congresso hoje, então a questão orçamentária para o Instituto hoje é uma corda, não mais no pescoço, né? São várias cordas, pescoços, braços, pernas, então a gente precisa fazer concertações para ver como a gente consegue atender, avançar, trazendo, né, de um lado o Pacto Federativo nos estados, municípios, e por isso que é importante também o Reconexões trazer de volta ao cerne nessas discussões do campo museal os estados, né? Então, por isso, a gente assinamos mais de 10 acordos de cooperação técnica com os estados, porque é importante que os estados tenham sistemas estaduais de museus fortalecidos, criados, para essa lógica sistêmica não fique apenas isolada na União. A gente sabe que no processo de uma capilaridade, União, Estado e município precisam ter uma disposição política de tocar algumas coisas. Então, nesse rápido resumo desses últimos 2 anos e meio, e colocando aqui para frente, o desafio é não perder essa chance, né? E essa gestão sempre aponta isso, porque tivemos períodos em que o IBRAM estava de porta fechada, não recebia ninguém, né? Então a gente tem que aproveitar nesse bloco histórico, fazer tudo aquilo que é possível para dificultar, né? E vivenciamos isso há poucos anos,
porque a gente não sabemos qual vai ser o quadro em 27, mas é importante ter ações, programas, políticas bem enraizadas para que o próprio campo as defenda, o próprio campo cobre, o próprio campo reconheça que é importante, porque eu sempre brinco, porque se a cada dia conseguimos colocar um saco de areia no terreno para dificultar quem chegue para tirar, colocaremos. Porque fica mais difícil. É claro que vivenciamos que é muito fácil, quando quer destruir, não importa qual seja o arcabouço jurídico construído, que vão acabar. Mas se a gente conseguir dificultar esse desmonte, dificultaremos, né? Então, de forma geral, eu saúdo todas as pessoas aqui presentes, mais uma vez a Brenk, né, como essa parceria que é central, assim como diversos movimentos e redes que precisam, e sempre, a gente sempre fala que estar junto do IBRAM não quer dizer que não possa cobrar, criticar, porque é isso mesmo. Só conseguimos avançar com cobrança, com crítica, porque a crítica e a cobrança era importante na construção participativa, né? Ninguém quer consensos, ninguém quer as redes, a sociedade presente para achar que vamos só concordar. É importante que nesse processo também venha com a crítica e cobrança e a disposição de fazer junto. Eu acho que isso a Brenk vem demonstrando, que é a disposição de construir junto, às vezes com diferença, às vezes com divergência, mas aí o horizonte da maioria do campo museal é fortalecer o instituto que é nosso. Eu falo nosso aqui, não nossa gestão, é nosso do campo museal. Uma fruto de uma política participativa, uma política que foi discutida, uma política que foi desejada. Então, o nosso horizonte no próximo período é cada vez mais reconhecer o IBRAM como esse espaço, né? Porque gestão passa, mas a instituição ela é eterna. É o nosso desejo, né? Então, saúdo mais uma vez vocês, eu agradeço o convite. Eu lamento